Origens. Conversas com hora marcada na Antena 1 Madeira. Uma emissão de Marta Cília. Bom dia aos ouvintes da Antena 1 Madeira. Passam 14 minutos das 10 horas. Neste momento iniciamos mais uma emissão do programa Hora 10 com controle técnico de Miguel França. Até perto das 11 horas vamos conversar a propósito de cegos. Intervenção urbana no Funchal. A Associação Dançando com a Diferença associou-se ao Laboratório de Práticas Performativas da Universidade de São Paulo e promove no Funchal esta intervenção artística. Hoje acontece uma oficina de trabalho, amanhã a performance nas ruas da cidade do Funchal. A conversa vai decorrer com 4 convidados, entre eles o Henrique Amoedo, é o diretor artístico da associação, ou do grupo Dançando com a Diferença, é também responsável pela associação. Muito bom dia, Henrique Amoedo. Bom dia, Marta. Estão connosco também 3 elementos ligados ao Laboratório de Práticas Performativas da Universidade de São Paulo, a Priscila Toscano, muito bom dia. Bom dia. O Marcos Bolhões. Bom dia. Bom dia. E o Marcelo Denis. Bom dia. Bom dia. Agradeço a vossa presença nesta emissão. Henrique, como é que surge este convite? Porque penso que foi um convite a estes elementos do Laboratório de Práticas Performativas da Universidade de São Paulo para virem até o Funchal. Isso tem a ver com uma viagem que eu fiz no final do ano passado, depois da digressão do Dançando com a Diferença ao Brasil. Eu ainda estive em Natal, participando num evento chamado Seminário Corpos Diferenciados, onde fui falar também da nossa experiência aqui, e conheci essa performance lá. Conheci o trabalho deles lá, tive a oportunidade de ver, e achei que era muito adequado para o processo ou para a próxima fase do Dançando com a Diferença. E daí surge esse convite para eles verem. Uma próxima fase que podemos dizer implica um investimento na formação dos elementos do Dançando com a Diferença. Exato, é isso mesmo, que é o trabalho que a gente está fazendo esse ano, investindo na formação, investindo no elenco, investindo nas pessoas e não tanto nas digressões e nas criações de coreografias, que era o que a gente vinha fazendo até então. Acho que é um momento de ter uma paragem mesmo, Dançando com a Diferença, ter calma, voltar a investir na formação e vem nesse processo o convite ao Laboratório de Práticas Performativas. E que foi aceito de imediato. Esta é uma deslocação longa. Sim, mas atravessar o Atlântico. Sim, mas depois isso também entra num esquema de produção que tem a ver com o próprio roteiro de viagens deles, por onde os cegos vai passar, por diversos países, pelas diversas cidades aí do mundo onde eles vão passar. E a gente conseguiu incluir o Funchal aqui nesse roteiro, que é muito importante. É uma questão de oportunidade também. Também. Nós falaremos desta intervenção, desta performance cegos, mas talvez seja importante inicialmente tentarmos perceber o que é o Laboratório de Práticas Performativas da Universidade de São Paulo. Não sei quem é que de vós pode falar, talvez o Marcelo Denis. Sim, o Laboratório de Práticas Performativas da USP está ligado à Escola de Comunicações e Artes, onde eu e o professor Marcos somos professores. Há 6, 7 anos atrás nós criamos uma disciplina chamada Práticas Performativas, que é um lugar de pesquisa e estudo sobre esse lugar da performance art. Mas a escola em si, digamos, é uma escola na área do teatro? Na área de música. Comunicações e Artes. Existe o curso de música, o curso de dança, música, teatro, cinema, artes visuais e as áreas de comunicação, que é rádio, TV, cinema. O laboratório é uma particularidade, digamos. É uma particularidade, também está ligado a uma disciplina, às aulas de práticas performativas, onde é um lugar transdisciplinar, onde cruzam, alunos e professores de outros cursos. Justamente porque esse lugar da performance é um lugar de cruzamento, um lugar híbrido, onde alunos de cinema, de música, teatro, artes visuais se encontram para criar, não tendo aquela rigidez do teatro, por exemplo. Isso. É isso. Quer acrescentar algo, Marcos Bolhões, em relação ao laboratório e àquilo que se faz no laboratório? O laboratório, além de estudar a performatividade nas artes cênicas brasileiras, enquanto grupo de pesquisa mesmo acadêmico, ele tem uma atividade de extensão, uma atividade para fora das paredes da universidade. Então nós trabalhamos vários cursos. Nós temos uma série de cursos que se chama
Experimentos em Performance, já tiveram 2 versões desse curso, e dessa série de cursos surgiu um coletivo de performance que se chama Desvio Coletivo. O desvio coletivo. Quer dizer que é através do desvio coletivo que saem do âmbito da universidade e vêm à comunidade? Exatamente, é isso? exatamente. Priscila Toscano, o que faz o desvio coletivo, no fundo? Bom, o desvio coletivo, ele vem na ativa, pesquisando performance e criando desde 2011. Começamos com uma pesquisa, na verdade, site-specific para um teatro da Universidade Estadual Paulista. Ali criamos 2 primeiras ações, né? Ação número 1, ação número 2. E o que culminou com o espetáculo Pulsão, que estivemos em cartaz em 2013. E desse grupo surge ali, a partir, lógico, do disparo do Marcos e do Dene, a imagem de cegos. E é ali que a gente começa em 2012 a pesquisar o que é essa imagem, como viabilizar, como produzir isso na rua, quais são as estratégias para sair da sala, né, de ensaio para ocupar as ruas. E de 2012 para cá a gente vem trabalhando com cegos, né? Começamos em São Paulo e de lá para cá não paramos. Digamos que a rua é o vosso palco de eleição, não propriamente uma sala de espetáculos. Exatamente. O desvio coletivo tem 2 frentes. Uma que nós podemos chamar de teatro do environment, teatro ambiental, mas a ideia é de um teatro que mistura com performance, com música, com dança, uma cena onde essas linguagens estão já bastante misturadas. E o espetáculo Pulsão que ela citou tem a ver com isso. E foi o primeiro espetáculo que produziram como coletivo. Tivemos 2 ações, que foi a ação número 1, a ação número 2, que foram acontecimentos cênicos, digamos assim. E Pulsão é um espetáculo que está em cartaz, inclusive está no nosso repertório atualmente. E o outro lado é o lado da rua mesmo. Então, podemos dizer que estamos apaixonados cada vez mais por essa interação. Por esse lado? Por este lado, exatamente. Me perguntaram uma vez por que você faz a rua, e Cegos é um exemplo disso. Através da rua nós chegamos na casa da maioria das pessoas pela internet. Sim. Hoje em dia a internet dá uma dimensão na rua que é uma outra dimensão, né? Todas as pessoas fotografam, gravam vídeos da performance, partilham nas redes sociais. É uma coisa completamente é muito curioso. Nós chegamos nas cidades e as pessoas já conhecem o trabalho. Então, a rua nos leva para dentro de casa através da internet. Isso é fascinante. Mas isso acontece também porque o projeto em si é desafiante e talvez provocador? Sim, eu acredito Marcelo. Que a questão da força da imagem, né? Imagina você, são 30, 40 executivos, né? Homens e mulheres de terno e gravata, né? Completamente lameados, petrificados, andando em extrema câmera lenta pelo centro. Vendados, né? Isso tem um impacto bem legal. Agora, eu acho também, que eu concordo com o Marcos, a rua é o espaço, né? Eu acho que a gente tem visto aí pelo mundo afora uma atenção de artistas com o espaço urbano, né? Humanizando o espaço urbano, trazendo outras propostas que não é bem o teatro de rua, né? Que não é uma outra levada, um outro entendimento do lugar da arte na rua. Não entende então Cegos como arte de rua, como teatro de rua? Nós chamamos de performance urbana, né? Para não misturar com a ideia de intervenção urbana, que está muito ligado ainda à questão plástica, do grafite, né? Assim, do desenho em parede. Isso. E que é diferente, né, de uma apresentação artística na rua, né? Temos horário marcado, um espaço delimitado, um lugar onde o público fica, né? O que configura o teatro de rua. Essa performance urbana, ela acontece, ela passa pela cidade, né? Ao passo que ela é algo efêmero, né? De repente aquilo passou, durou 3 horas na cidade e acabou. Mas reforçando isso que o Marcos falou, né? A internet hoje é a nossa aliada, porque a imagem é eternizada.
Então aquele momento acontece, ele é registrado, ele tem um impacto imensurável, porque quantas pessoas na rua vão se deparar com aquilo. E vão surpreender-se. Exatamente. Vão se sentir tentadas a registrar o momento e a partilhá-lo. No caso dos cegos, por exemplo, quando nós fizemos a primeira vez em São Paulo, foi surpreendente que, além do fato de estarmos na capa do maior jornal da América Latina, que é a Folha de São Paulo, no outro dia, me pareceu bastante singular, particularmente na minha carreira de artista de mais de 30 anos de teatro, não estar nas páginas de cultura, mas estarmos na página do caderno Cidades. Isso é para mim cada vez mais fascinante. Isso é surpreendente, de alguma forma. Estamos tocando a cidade e não digamos assim, uma elite que consome alta cultura do teatro. Consome teatro sofisticado ou coisa assim. Então estamos sendo tratados como um acontecimento urbano mesmo. Isso é impressionante. Neste mesmo dia estávamos nas páginas da UOL, que é um site muito importante no Brasil. E, por exemplo, por conta da internet, o Libération, em Paris, publicou uma foto da performance que o Henrique assistiu em Natal. E nós não tínhamos, inclusive, a menor intenção de sair nesse jornal, não sabíamos nem como essa imagem foi parar lá. Quer dizer, mais um exemplo de como a internet ela acaba sendo um cyberespaço. Né? Essa urbanidade vai para a casa das pessoas de uma forma incontrolável e fascinante. Né? O Henrique assistiu a uma destas performances. Sim, com que sentimento em Natal? É muito complicado falar sobre isso, porque eu tinha dois olhares. Primeiro o olhar do sentimento de ser tocado e depois o olhar do produtor. Será que isso pode ser levado para Madeira ou não? E como seria isso na Madeira? Digamos, com esse raciocínio já também. Em linguagem futebolística, eras o olheiro. Exato. O olheiro. Mais ou menos isso. Mas é uma coisa muito impactante mesmo. Você perceber como isso movimenta e como isso interfere no espaço onde está, por onde eles vão passando, e perceber mesmo essa reação das pessoas. Ainda sobre esse tópico aqui da internet, ou de como as pessoas partilham, foi uma coisa muito surpreendente para mim. Perceber, eu não tinha essa preocupação de partilhar e de tudo mais. Então, ter esse olhar de ver o outro também. A necessidade do outro de partilhar, a necessidade do outro de mandar essa imagem para o espaço. Enfim... E adorei, gostei de ver, contanto que eles estão aqui. De qualquer forma, não é só intervenção pela intervenção. Querem fazer pensar as pessoas que assistem àquele momento. Suponho. Sim. Se possível. Porque pode ser uma imagem até chocante, digamos. Chocante e é poética ao mesmo tempo. Poética, né? Pois, porque falam realmente em intervenção poética. Exatamente. E uma leitura da imagem à primeira não me leva a pensar em poesia, talvez. Mas eu acho que, como toda obra de arte contemporânea, ela é muito aberta, né? Ela pode ser lida de várias formas. Aqui mesmo, entre as pessoas que fazem, existem leituras bem diferentes sobre. Mas eu acho que não é tão complicado assim. A gente tem tido... Lógico, tido leituras muito rasas, né, do público, mas também muita gente que entende aquilo como, olha, isso é uma crítica à sociedade, aos poderosos, a mim mesmo, né? Como que a sociedade hoje está cega, né? Como está mecanizada pelo trabalho, pelo tempo, pela correria. Como que a gente não olha mais o outro, já não se percebe, não olha para fora e também não olha para dentro. Esse tema da cegueira, inclusive porque estamos no país de Saramago. Portugal, José Saramago. Faz muito sentido, não só aqui, no mundo todo, né, gente? Essa correria da contemporaneidade diz muito, né, para esse signo de cego, né? O que quer estar cego hoje? Mas inspiraram-se de alguma forma na obra de José Saramago, ou não tem nada a ver? E estou a falar com duas pessoas que são aqueles que conceberam a performance. Na verdade, essa imagem de executivos muito bem vestidos, portando maletas e bolsas, cobertos de argila e andando muito lentamente, essa imagem surge, na verdade, num quarto de hospital, como um delírio. Quando eu estava naquele momento achando que não teria mais oportunidade de viver, porque tinha um erro de diagnóstico, então eu estava
realmente num estado grave de saúde, e eu tive várias imagens. Então, uma parte da obra surge desse delírio de um corpo em falência. Isso me parece interessante porque não foi uma coisa assim exatamente pensada, articulada. A imagem surge como uma pulsão criativa de um corpo que está prestes a morrer. E depois, no encontro com o Marcelo, quando consigo escapar da situação, o encontro com o Marcelo foi muito importante, porque Marcelo traz a ideia da cegueira, a ideia da venda. Então, isso traz uma nova dimensão à obra. Então, além de esses executivos estarem petrificados, eles estão cegos. Marcelo traz a ideia, o confronto com a parábola do Bruegel, do quadro do Bruegel, onde cegos guiam cegos. Então, isso abre muito mais, potencialmente, assim, a imagem para outras leituras e adensa o seu significado, né? Então, acredito, essa concepção, ela se torna também concreta a partir da entrada da Priscila Toscano, que nos ajudou na coordenação do desvio a que isso se materializasse. Ela é de Touro, do signo de Touro, e ela nos ajudou prática. Então, não adianta ter as concepções incríveis e não ter uma forma de concretizá-la. Então, aqui é um exemplo claro disso, né? De concepção. Eu já vou perguntar, no fundo, qual foi a sua ideia para concretizar este projeto, mas não perdendo um pouco o fio à meada. Então, a inspiração partiu muito, pelo menos na questão da cegueira dos cegos, do tal quadro, a parábola dos cegos. Sim, que eu acho extremamente contemporâneo, né? Você pensar até politicamente. É 1580. É o quadro, né? Praticamente aí do período do Renascimento. Um cego, né, que está guiando os outros cegos não sabem que estão sendo guiados por um cego, né? Eu acho isso extremamente atual, né? Se pensar em termos de política, em termos de organização, né? É ácido, inclusive, acho que faz pensar, né, sobre como que a gente está se articulando enquanto sociedade. É algo corrosivo. Qual foi a sua ideia para, no fundo, pôr em prática toda esta ideia? Toda essa loucura. Na verdade, comecei a pensar que não é tanta loucura assim, né? Foi um feliz encontro em 2012 que eu tive com o Marcelo Deni e o Marcos Bulhões. Eu venho enquanto artista, desde 2009, trabalhando com intervenção urbana, desenvolvendo a minha pesquisa. Dirijo um outro grupo em São Paulo que se chama Coletivo Pi, e desde 2009 a gente vem pesquisando o espaço urbano, que é o lugar onde nos interessa, é o lugar que me move enquanto artista. Então, aí quando surge a ideia de cegos lá em 2012, eu penso, sim, é viável, vamos fazer, ideia. Podemos fazer, vamos para a Avenida Paulista. Conseguimos ali um lugar para a gente fazer essa preparação, essa montagem. Então comecei a correr com essa produção, né? Que é uma produção muito prática e muito estratégica, porque quando você resolve ocupar a rua, se lançar na rua, né? Você tem que ser muito perspicaz, muito estrategista, porque você não tem a segurança da sala de teatro. Quando você está na rua e você tem que estar... Expõe-se e estar preparado a tudo, porque você está invadindo o espaço do cotidiano. Aquela pessoa, ela está no ponto de ônibus todos os dias naquele horário. E naquele dia uma imagem, algo inusitado acontece. Então comecei a correr atrás do que era necessário para viabilizar, pensando na logística, nos materiais, e deu no que deu. Trabalham sempre com um grupo fixo de artistas ou em cada performance há uma transfiguração do grupo quase? Então, o que é interessante é que nesse trabalho, que a gente pode dizer que é um trabalho de arte relacional, porque ele é um trabalho onde quando nós viajamos, mas ele sempre se adequa em cada cidade, na verdade, é uma obra diferente. Aqui teremos Cegos Funchal, que tem uma participação, por exemplo, grande do próprio Henrique Amoedo, que é o curador, né, desse trabalho aqui, na proposição de um itinerário,
na proposição de espaços para montagem, desmontagem, mas ajuda a pensar como será aquela obra ali. Por outro lado, o convite para as pessoas poderem participar. Aliás, aproveito a oportunidade para convidar já. Ainda é possível participar? Ainda é possível participar. A oficina de trabalho começa hoje, às 17 horas. Então ainda dá tempo, ainda temos aí 2 horas que as pessoas podem, de repente, se despertar. Esse desejo, podem vir para a oficina e adentrar o trabalho. Podem dizer a si próprias, quero experimentar. Sim, não é necessário ser artista para fazer isso. Isso nos parece bastante interessante. É uma arte bastante inclusiva nesse aspecto, não é? E vai além dessa questão de quem é artista, quem não é artista, né? Então, Cegos em Funchal, estamos muito entusiasmados, porque na parceria com o Henrique, o roteiro ficou bastante interessante. Eu acredito que as pessoas que vão assistir vão ficar bastante surpresas, surpreendidas com o que nós iremos fazer. Henrique, no fundo foste tu que pensaste, ou foi o Henrique que pensou no percurso, nas ruas? Aqui sim, pensei... E há uma questão, porque agora lembrei-me aquilo que pensava perguntar-te, que é, atraiu também o facto de poder incluir nesta performance, nesta formação, pessoas que no fundo não são atores. Qualquer cidadão pode participar, pode intervir. No fundo é mais um passo na inclusão. Mas eu acho que isso sempre foi a nossa proposta, e às vezes isso não fica entendido claramente pela maior parte das pessoas. Sim. Hoje o Dançando com a Diferença muitas vezes é encarado como se fosse a elite dentro da inclusão, ou dentro da dança inclusiva. E não era isso que se pretendia. E não é isso mesmo, é assim, pra gente sempre foi uma premissa: qualquer pessoa pode estar com a gente, ou qualquer pessoa pode fazer parte das nossas ações, enfim, da nossa forma de intervir artisticamente. E aqui, essa possibilidade de abrir e ter outras pessoas conosco também foi muito aliciante. Então, nesse momento tem pessoas de outros grupos, por exemplo, de teatro, que já fizeram as suas inscrições, de grupos de teatro da Madeira. Isso pra gente é muito bom, porque são pessoas que a gente não se relacionou anteriormente, não tinha uma relação Dançando com a Diferença com essas pessoas desses grupos. É uma oportunidade. Então, isso é bom, pessoas da comunidade, pessoas que não fizeram nada, olha como funciona, posso fazer. Pessoas de todas as idades, desde crianças até os mais velhos, enfim, e ter essa abertura. E é possível fazê-lo então, inscrever-se ainda, não há qualquer pagamento a fazer, é gratuito a participação. É uma produção mesmo do Dançando com a Diferença. A gente tem alguns apoios, tem um apoio da Câmara Municipal do Funchal, também na organização logística de toda coisa, isso é importante ressaltar, mas isso não tem custos. Podem contactar o grupo, o Dançando com a Diferença? Só entra no Facebook do grupo e mandar mensagem, ou então mandar um e-mail pra gente através do geral@idd.com. Fica esse convite, ainda é possível, porque no fundo o workshop, a oficina vai acontecer logo à tarde. Ele fazia referência ao percurso. O Henrique Amoedo escolheu o percurso. A gente passa pela Zona Velha, pela Rua de Santa Maria, depois vai para a Avenida, enfim, a gente passa pelas principais zonas da Baixa do Funchal. Ainda um percurso longo e Zona Velha, depois... como referiram que era em câmara lenta, Exato. Será ainda uma 2 horas e meia, 2 horas e meia, 3 horas, a partir do meio-dia mais ou menos, a gente já vai estar na rua. E até as 2h30 ainda é possível as pessoas acompanharem esse percurso, tá vendo? Então a gente sai da Barreirinha, depois Rua de Santa Maria, Avenida do Mar, Placa Central, Praça do Município, os pontos centrais, Sim. Praça do Município, depois o Mercado e voltamos pela Rua de Santa Maria novamente. O que é que vai acontecer no workshop logo à tarde, no fundo? Para que é que serve? O workshop, ele tem 3 frentes, né? A primeira que é um esclarecimento histórico, teórico sobre intervenção urbana, sobre performance urbana, o que é, principais nomes, artistas, grupos que trabalham no mundo e também nossa experiência lá no Brasil. Tudo isso ilustrado com vídeos e fotografias de artistas importantes. Isso deve levar mais ou menos 1 hora. E a gente tem depois um treinamento, né, que o Marcos pode falar melhor, um treinamento físico,
né? Já que é a questão da câmera lenta, tem aí... No fundo, como andar e como orientar-se, não é? Orientar-se e desenvolver também uma espécie de uma concentração entre todos os envolvidos, já que são muito diferentes e ninguém ali se conhece. Criar uma sintonia, né? Porque a gente não pode... Entre os elementos. É um entrosamento, porque a cada cidade é um grupo diferente que é preparado, né? Então a ideia não é desse treinamento prático, sim, é colocar a técnica, né, de como fazer essa caminhada, essa transferência de peso, etc e tal, mas que criar uma sintonia entre essas pessoas, né, para que elas se percebam. Afinal de contas, ela sozinha ali não faz a diferença, mas todas juntas, esse coletivo é o que faz a obra existir, né? Mas vão verdadeiramente vendadas, cegas no percurso? Eles vão vendadas, mas na verdade... Mas vêem qualquer coisa. Estamos vendo. É uma visão parcial, na verdade. Não é uma visão tão clara, porque a gente usa, não sei como se chama aqui, uma atadura hospitalar. Uma venda, sim. Mas ela tem... Uma particularidade, tem uma rede. É uma rede, uma redinha, né? Então é possível... O que eu acho interessante, essa preparação diz respeito também a um certo estado que a gente pode chamar de estado meditativo. Eu gosto de usar a ideia de que nós fazemos uma deriva meditativa. Sempre eu falo para os participantes que tentem entrar num estado de consciência de si mesmo, do aqui e agora, numa certa tranquilidade, porque aparentemente pode parecer difícil isso, mas na verdade é muito simples. Então por isso não se assustem com a ideia de um treinamento físico, mas o treinamento é mais para a gente sentar uma sintonia entre nós mesmos e menos uma dificuldade de ordem muscular ou motora, né? Não é algo violento fisicamente. Não, é muito simples, mas a gente também prepara para esse estado meditativo. As pessoas também que seguem, eu acho que há 3 formas dessa performance acontecer: para quem faz, para quem está seguindo a performance, também pode se transformar numa deriva. Se seguir a performance pode ser também uma experiência interessante para o cidadão comum, olhar a cidade de uma outra forma, andando devagar, acompanhando no outro tempo, saindo do tempo da rapidez do cotidiano e fazendo essa suspensão do tempo. Nos dá talvez uma percepção mais interessante da cidade. E há uma terceira forma de ver, que é aquele que está ali no seu café e de repente se defronta com esse coro de executivos. Digamos que há várias formas de acompanhar a performance, há essa possibilidade. Trouxeram-me no fundo uma publicação da performance que terá acontecido num outro local. É importante citar essa publicação que a gente trouxe, essa peça gráfica. Ela foi produzida por uma instituição no Brasil que se chama SESC. No caso, essa que está aí é do SESC Campinas, da cidade de Campinas, porque o SESC é uma rede no Brasil, por todo o Brasil, né? E aproveitando que eu estou citando essa instituição, é muito importante para a gente, porque este ano nós fazemos parte com os cegos de um circuito que se chama Palco Giratório, né? É um circuito do SESC que coloca para circular por todo o Brasil obras que foram significativas no ano anterior. Então, ou seja, o que teve de 2013 em teatro, dança, circo, e agora com a novidade da intervenção urbana, porque eles inseriram isso recentemente nessa programação, colocando para circular. Então, uma digressão. Exatamente. Então é uma indicação, né? O artista não escolhe participar, você é escolhido para estar nesse circuito. E nós tivemos a felicidade. Foi convidado. E então agora em 2014 nós temos 25 cidades no Brasil para circular com essa obra, né? Levando o workshop, né? O treinamento. Então a gente tem uma média de 5 dias em cada cidade, divididos entre chegar na cidade, promover a produção, desenvolver o trajeto, preparar as pessoas e realizar a obra no último dia. E serão, na verdade, no Brasil 27 apresentações, mas são 25 cidades. Interessante salientar a questão histórica disso. É a segunda vez no país, como o Brasil, e poucas vezes no mundo, inclusive, uma performance urbana circulou por tantos locais diferentes. Isso é importante salientar, porque é um momento da performance urbana singular, porque sempre foi
sempre foi alguma coisa à margem do sistema de arte normal, digamos assim, na nossa sociedade. Nunca fizeram parte de um circuito, ou digamos a performance urbana nunca fez parte de um circuito nacional. Hoje, nacional. Desta vez, já é o segundo ano que isso acontece, então é um prazer enorme estar sendo um desses grupos pioneiros nisso, e é muito prazeroso poder realmente circular com o seu trabalho, além da circulação internacional, que foi um edital que nós conseguimos também. Isso, no fundo, implica quase uma dedicação exclusiva a cegos, a isto. É isto. Este ano, sim. Desculpa, Marta. Diz Henrique Camuel. As coisas da dedicação exclusiva também é importante salientar, que eu acho, do lado deles, que os cegos faz parte também da investigação ou da vida acadêmica deles. Sim. Isso está ligado à universidade, também acompanha, tem essa digressão, tem tudo isso, mas também continua a estudar, tem que publicar, querem publicar. O que quer dizer que terá que ter, digamos, uma avaliação para posterior publicação dos resultados. O próprio resultado, o próprio Cegos, ele faz parte dessa pesquisa sobre intervenção urbana. É uma pesquisa acadêmica também, é o nosso pós-doutorado, né? Então, estamos preparando um dossiê acadêmico, assim como vamos publicar agora em junho, na revista Sala Preta. Quem tiver interesse, é www.salapreta.usp.br. Existe essa revista online. E no próximo dossiê da revista será sobre o primeiro trabalho que citamos, que se chama Pulsão. Então, todos os nossos trabalhos resultam também num dossiê acadêmico de artigos e reflexões. Então, tem um lado acadêmico forte. Mas em relação a estes cegos, por exemplo, a reflexão é sobre o que particularmente a reação das pessoas, o impacto que a performance tem naqueles que assistem, na dinâmica da própria cidade. Eu acho bem interessante, Marcelo, porque a ação é lenta, né? Extrema câmera lenta, o que isso já dá um tom poético. Mas o confronto dessa ação com determinados espaços da cidade, isso pode acelerados. Então, por exemplo, lá na Avenida Paulista, quando fizemos, era exatamente uma obra de site específico, né? Uma obra de lugar específico. Você tem executivos de terno e gravata, cegos e lameados, cobertos de argila, andando em câmera lenta no lugar onde os mesmos executivos estão trabalhando super acelerados. E é o principal eixo financeiro ali de São Paulo, é a Avenida Paulista, né? No fundo, dependendo de cada local, ou de cada cidade ou espaço, também há uma diferente interpretação. Em Paris, nós fizemos uma versão consumos, que são esses executivos carregando muitas sacolas de compra. Na Champs-Élysées. No Champs-Élysées, onde tem. Onde tem as lojas, as boutiques caras e tudo mais. Quer dizer, na semana do Fashion Week. Então você tem uma confrontação da obra com o lugar. Dependendo da onde você vê acontecendo, você faz leituras diferentes. E é isso que eleva a obra, na verdade, que coloca isso num status de performance urbana. Porque a partir do momento que você coloca a obra para dialogar com o espaço público, com o local urbano da cidade, ela faz sentido. E é isso que é objeto de reflexão depois, a nível académico. Exatamente. E a própria fazer, a própria execução da obra já é resultado da própria pesquisa, da investigação da urbana, e também a sua recepção, como você bem apontou. Nós temos, por exemplo, ao final de tudo, a ideia é que Cegos circule pelas principais capitais do mundo. Em 2014 vamos fazer essas cidades que você citou, mas a nossa ideia é continuar fazendo isso em 2015, em seguida, porque temos Berlim, não para. Eu acho que nós não falamos da agenda internacional, né? Não falaram ainda. Sei que depois do Funchal vão passar por vários países. Vamos para Barcelona na semana seguinte. Em junho a gente vai para Amsterdã, que são os intervalos que a gente tem no Brasil, nessas 25 cidades. A gente não sossega. Aí a gente vai para Amsterdã, para Paris. Em outubro estaremos em Nova York. Então tem uma ambição, essas cidades estão confirmadas, mas tem uma ambição nossa de continuar passando pelas principais capitais. A ideia é que no final de tudo nós tenhamos um livro, e por isso a importância de estarmos aqui em Funchal, também porque Funchal estará ao lado de Nova York, estará ao lado de Berlim, estará ao lado dessas cidades que citamos.
E nos parece interessante estar aqui também pelo lado cosmopolita de Funchal. É uma cidade que está aberta a esse fluxo de turistas internacional, é quase paradigmática nesse sentido. Então, não é por acaso também que estamos aqui. Então, me parece interessante que a gente possa estar trabalhando esse panorama de como essa obra se confronta, né, aqui em Funchal, em Wall Street, diante da Praça Catalunha. Quer dizer, como é que isso reverbera em cada lugar? Não tem receio que se esgote a ideia em si? É difícil, né? Porque a gente, antes de começar o programa, tava pensando, né? A Ucrânia está numa sala de guerra e o que não deixa guerra de ser civil. Uma cegueira, né? Então eu acho que esse assunto, infelizmente, ele não se esgota. Não se esgota, renova-se a cada momento. Infelizmente. Falou num livro, que também tem imagem. É isso que é um livro de fotografias e textos. O Henrique Amoedo escreverá, espero, um texto sobre como foi fazer essa curadoria aqui. Como já falei, a curadoria de cegos é diferente do teatro, que você escolhe, leva para o palco e acabou. Mas aqui a curadoria de cegos é quase uma coautoria, porque a pessoa que traz a proposição do itinerário diz muito sobre o que pode acontecer, né? A ideia desse livro é uma vontade nossa de, pelo menos ao final de tantas cidades em 2014, reunir essas imagens de cada cidade com suas particularidades, né? Ter um livro que possa mostrar esse panorama de como foi Cegos por tantos lugares diferentes, né? E em tantos cenários diferentes, cenários urbanos diferentes. E é bom salientar que nós estamos completamente atravessados pela experiência de estar aqui em Funchal, né? Atravessados. Estamos, é uma expressão que está em moda agora. Tocados. Né? Nós não sabíamos que ia ser tão interessante. Ontem fizemos a deriva aqui, observando os espaços. A pesquisa. Mas interessante porquê? Tocados porque aspecto em particular? Pela diversidade de espaços que Funchal oferece, né? Desde um centro histórico colonial até uma marina com transatlânticos. Então, as obras na cidade, acho que isso também vai ser bem singular para cegos. Ficarão imagens. Durarão das obras na cidade do Funchal. Também das obras e das outras coisas. Eu gostaria de fazer uma referência, porque há pouco falava na documentação que me trouxeram e está destacada uma frase que é de José Saramago. Sim. E que é interessante até porque fala da ilha, de uma ilha, não é? É necessário sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não saímos de nós. Quer comentar a frase? Acho linda essa frase, né? O Saramago é cheio de frases lindas, de reflexões maravilhosas. Mas é isso, eu acho que é engraçado que essa frase fala exatamente da possibilidade de ver, e a gente está fazendo uma obra sobre a cegueira. É exatamente isso. Acho que tem esse paradoxo bacana da obra, que é, ao falar de cego, provoca a pessoa a olhar, né? Eu acho que isso que é bacana, olhar para a cidade, olhar para a relação da arte com a cidade e olhar para a reação dela própria. Mas eu acho que isso é necessário, você sair desse lugar de conforto, esse lugar do mero espanto, né? Desse lugar comum. E questionar. Se distanciar. Se distanciar. Eu acho que nesse sentido... essa ideia de sair da ilha, né? O lugar comum, né, Deni, do espectador que vai ao teatro, senta na sua poltrona e ao final do espetáculo ele precisa aplaudir e tudo bem. Começo, meio e fim, um significado claro e, né, uma moral no final. Não, esse tipo de obra ele não trabalha com isso. Marcos, a sua interpretação. Pois é, a obra é aberta, né? Algumas pessoas falam, nossa, mas estamos petrificados. A gente escuta todo tipo de comentário, né? E é maravilhoso estar ali ouvindo aquilo. É isso mesmo, estamos petrificados, estamos quase mortos, estamos anestesiados, estamos com os corpos engessados. Também ouvimos, é isso mesmo, a corrupção. Sujos. Estamos sujos. Esses estão limpos pela arte, mas nós estamos sujos na sociedade. A corrupção se alastra,
Outros dizem, a justiça está cega. É isso mesmo, a justiça está cega. Cega, lenta e suja. Cega, lenta e suja. Acabamos de ouvir isso em Fortaleza. Em Fortaleza, por exemplo. É uma frase que se adequa a várias realidades. Em Fortaleza, por exemplo, o espectador entrou e saiu seguindo e dizia: eu tenho um processo que está há 3 anos na justiça, é isso mesmo, o Tribunal Federal não libera meu processo, e eu, apesar de ter ganho a causa. Então, é muito curioso. Alguns sem-tetos, moradores de rua, às vezes se agregam e saem falando: é isso mesmo, estamos na rua. Quer dizer, é o espectador que cria o discurso, e não nós que estamos impondo uma mensagem, né? Isso me parece cada vez mais fascinante. Interessante que a cada cidade parece que acontece uma peculiaridade, né? Então, como ele citou, em Campinas, um morador de rua resolveu pegar aquilo para a causa dele. Então, ele se juntou em determinado momento ali no Palácio da Justiça, ele se junta ao coro e começa a andar conosco. Daqui a pouco ele se aproxima ali da linha de frente, e como ele não tinha venda, ele pegou uma nota de R$5 e colocou essa nota nos olhos para andar vendado pelo dinheiro. Então, a cada lugar, assim, nós somos surpreendidos com a reação das pessoas na rua. Tem uma outra coisa. Nós estávamos saindo e 2 empresários estavam chocados, estavam saindo de um banco, dois acho que executivos do banco saíram, e o outro disse: mas nossa, o que é isso? Aí o outro olhou e disse: isso somos nós. Isso aí somos nós, estamos virando essa coisa aí. Henrique, há grande expectativa. Eu acho que sim, eu tenho muita expectativa em ver o resultado disso no Funchal, ver a expectativa da reação das pessoas, expectativa de ver tudo isso partilhado aí nas redes sociais e todo mundo, para usar bem o brasileiro, fazer isso bombar nas redes sociais. Enfim, tenho todas as expectativas. Eu acho que vai ser interessante, mas também tenho a expectativa do Dançando com a Diferença ser visto de uma outra forma. De outra forma. Exato, que as pessoas passem a não ser tão cegas com relação ao Dançando com a Diferença e nos vejam de outra forma também. Com outros olhos. Com outros olhos. Talvez. Deveria talvez ter começado por aqui, mas a verdade é que os vossos currículos são bastante extensos, por isso vou fazer uma breve referência. A Priscila Toscano é atriz, performer, produtora e arte educadora, ou educadora de arte. Educadora de arte. E trabalha com intervenção urbana desde 2009, é licenciada em artes, teatro. Há algum aspecto que gostava de realçar do seu currículo? É isto que vou perguntar um pouco eu assim que saio, assim que me formo, né, em artes cênicas, decido sair na verdade, da linguagem teatral, e em 2009 começo a pesquisar intervenção urbana. Crio um coletivo em São Paulo que se chama Coletivo Pi, que é Performance e Intervenção, que é um coletivo que dirijo até hoje também. Divido o meu tempo entre o Desvio Coletivo e o Coletivo Pi. E é por aí que quer trilhar o seu caminho. E é por aí que tenho certeza que é o que me move enquanto pessoa. O Marcelo Denis é professor, doutor, artista plástico, cenógrafo, make-up designer, com experiência na Rede Globo de televisão, realizou diversos documentários, curtas-metragens, é diretor teatral, enfim, do seu percurso. O que é que gostava de notar? Mas é isso, né? A gente que trabalha com arte, a gente tem que jogar nas 11, como eu diria lá no Brasil. Mas eu acho que eu e o Marcos, a gente trabalha esse viés duplo, né? Essa coisa que eu chamo de vida anfíbia. A gente é acadêmico, né? Somos professores e também somos artistas. E esse trabalho tem essa felicidade de poder juntar as duas coisas. Essa dualidade. O Marcos Bulhões é diretor, professor e pesquisador de teatro e de performance, estuda abordagens metodológicas de criação e aprendizagem da cena contemporânea, é professor da área de direção teatral do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. Eu acho que... De notar o quê? Acho que como ele falou, nós somos anfíbios, né? Estamos nessa zona sem limites, que é a área da performance, a ideia de arte da performance. Quer dizer, ao propor a disciplina de práticas performativas, e isso é um pouco a nossa missão, difundir a importância da performance, do estudo da performance na formação das artes cênicas, né? Queria salientar esse dado na parte da graduação, mas também eu oriento vários trabalhos na pós-graduação, mestrados que estão
abrindo, junto com o Antônio Araújo e com o Deni, e a professora Beth Lopes, abrindo espaços na pós-graduação também para o estudo da performance como arte, da performance como linguagem. Ficou estas notas finais que provavelmente deveriam ter dado início ao programa, mas é para ser diferente. De qualquer forma, vamos continuar a ouvir falar de vós através desta performance Cegos. A possibilidade de assistir ao vivo amanhã, a partir do meio-dia, nas ruas da cidade do Funchal, em vários pontos da cidade. Se quiser participar nesta intervenção artística, nesta performance, poderá ainda inscrever-se junto do grupo Dançando com a Diferença no Facebook ou pelo correio eletrónico geral@aaidd.com. Fica esse convite. Não tem que ter experiência nas artes performativas. Não tem que ter. É importante dizer que o treinamento hoje acontece no ginásio São Martinho. Podem aparecer. Às 17 horas. Não convém aparecer de surpresa, não é? Muito obrigada. Pode aparecer de surpresa. Pode aparecer de surpresa, pronto. Muito obrigada ao Henrique Amoedo, à Priscila Toscano, ao Marcos Bulhões e ao Marcelo Deni pela participação nesta emissão. Obrigado, Marcos. Muito obrigada. Muito bom dia. Estamos a finalizar este programa hoje. Amanhã estaremos de volta. Bom dia.